E o assunto de hoje é hobbies. E o que é um hobby? Basicamente, um hobby é qualquer coisa que você faz só pra rir, só pra se divertir. Por exemplo, cozinhar, ler, praticar algum tipo de esporte, colecionar itens. É tipo meio que qualquer coisa que você faz só pra rir. Todo mundo tem um hobby, todas as pessoas do planeta Terra têm um hobby, eu tenho os meus, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Hobbies também, né? Tipo, eles são feitos só pra rir, né? Mas tem hobbies que dá pra ser levado um pouco mais a sério e até virar uma profissão. Como, por exemplo, correr. Eu vejo muita gente começa a correr e depois de um tempo correndo ali, treinando e tal, acaba começando a fazer umas maratonas, praticar algumas provas e pega gosto do bagulho e começa a viver meio que em prol disso, né? Faz isso virar uma profissão. Já vi muita gente fazendo isso. E o que é muito legal. Um outro exemplo de hobby que também vira profissão, e até eu já quis que fosse a minha profissão, é ser jogador profissional, o famoso pro player. E daí, por exemplo, você começa a jogar um jogo competitivo, conforme o tempo vai passando, você vê que você é bom no bagulho, você alcança os elos mais altos, você começa ali a jogar mais profissionalmente, busca uma org e tal, ou alguma org vem atrás de você, e por aí vai, e você já meio que conhece esse caminho. Eu já quis ser pro player de CS, tinha a GC, e na época a GC era paga. Você pagava a GC e você, tipo, podia jogar lá e tudo mais. E também upar lá no level da GC. Tinha um curso que você podia fazer lá na GC e tal. Meio que focado em fazer novos talentos, né? Gerar novos pro players. E eu queria muito isso. E na época, como era pago, né? Eu era moleque e não tinha como eu pagar. Então, eu lembro que eu pedi pro meu pai. E a resposta foi um bem simples e sonoro: não, não vou pagar. E aí, eu acabei largando pra lá. E aí, o sonho de pro player meio que morreu. Porque eu não podia streamar, porque meu PC era uma bomba e a minha internet também, então só dava pra jogar o jogo mesmo. E eu não gravava vídeo pro YouTube, porque eu também nem sabia fazer isso direito, era meio burrão. Outro hobby que eu também tinha, que eu já tive, né, quando eu era moleque, isso era realmente quando eu era bem mais moleque, quando eu tava na época do colégio, meu maior hobby era jogar basquete. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por esportes, tipo assim, no geral, assim. Na época do colégio eu jogava bola, jogava xadrez, jogava tênis de mesa e basquete, né, obviamente. E o basquete foi um dos meus hobbies por anos. Tipo, eu até quis virar, tipo, jogador profissional de basquete. Porque assim, no colégio eu jogava bem, os meus amigos falavam que eu jogava bem, e eu joguei vários interclasse lá no meu colégio, e eu ganhei todos que eu joguei. Por que não entrar pra uma escolinha? Aí eu encontrei uma escolinha de basquete, que ficava um pouco longe da minha casa, mas não era tão caro, tipo, dava de boa pra fazer a escolinha e tudo mais. E aí o que eu fiz? Como eu era moleque, não tinha grana, fui lá e pedi pro meu pai me inscrever na escolinha, só que tinha um porém, ele teria que me buscar e me levar. Então, qual foi a resposta dele? Não, não vou te inscrever na escola porque eu não tô afim de te levar num colégio de basquete e te buscar. Consequentemente, outro sonho que morreu e foi jogado pro lado. Então, basicamente, esses são os meus dois hobbies que eu comecei e acabou que meio que caiu por água abaixo. Então, quais são os hobbies que eu tenho atualmente? Primeiro, jogar, eu acho que é o hobby que eu tenho, né? Tipo, dá pra colocar. E o segundo, que é um hobby saudável, é o hobby da corrida. Tipo, correr, eu acho que é o hobby mais praticado do planeta Terra, eu acho, né? Porque você não precisa de muito, né? Pra você começar a correr. Você tendo um tênis ali mais ou menos decente e uma rota ok, que não seja uma rota muito movimentada, que não tenha gente à torta e à direita, que você consiga fazer uma corrida tranquila, assim, manter um pacezinho maneiro, eu acho que já dá pra você começar a correr, tá ligado? Então, foi meio que por isso que eu comecei a correr. Eu acho que é o motivo que todo mundo começa a correr, pela entrada fácil, né? Você não precisa de muito pra começar. E aí, tipo, tem coisas muito interessantes e muitos benefícios, né, em você correr. E, por exemplo, é você ver o mundo lá fora, né? Você sair de casa, que é muito bom. Você espairecer sua mente, você pensar em outras coisas, também é muito bom. E você acaba conhecendo gente nova. A comunidade, tipo, da galera da corrida é uma comunidade muito legal. E pra ser sincero, eu acho que eu recomendo esse hobby pra todo mundo. Tipo assim, se você não pratica nenhum tipo de esporte e não tem nenhum hobby saudável, entre aspas, digamos assim, eu acho que corrida é o melhor hobby que você pode ter. Porque não é difícil, você não precisa pagar muito, porque você só precisa ter um tênis que preste. E, porém, já adianto que é um hobby que você precisa ter um pouquinho de cuidado pra você correr e tal, porque se você se machucar, pode ser que esse hobby deixe de ser tipo um hobby e se torne um problema na sua vida, porque geralmente quando você se machuca correndo, geralmente são lesões que levam bastante tempo pra curar. Então, cuidado. Eu recomendo que você corra, mas
cuidado. Assiste uns vídeos antes ali, dê uma treinadinha boa e aí vai correr. Beleza, Tansui. Você já me falou dos hobbies que você tinha quando você era moleque, os hobbies que você adquiriu quando você deu uma envelhecida e como eles foram por água abaixo, mas eu quero saber do hobby que tu colocou no título e tu colocou como um hobby esquisito. Fala pra mim aí que eu tô curioso. Então, beleza, vamos falar sobre ele agora. E eu acho que a gente pode começar falando sobre mods, né? Todo mundo conhece mods, sabe o que é. Modificação para jogos, que vai de gráfico, gameplay, áudio e outras coisas aí. Vamos voltar um pouquinho no tempo pra gente conversar mais ou menos quando eu comecei a jogar alguns jogos single player. Pra tudo fazer sentido um pouco mais pra frente. Eu comecei a jogar jogos aí no PC por 2014, 2015, em um PC que eu ganhei do meu pai, né? Uma amiga do meu pai ia viajar, não ia conseguir voltar por muito tempo, não ia usar o PC pra nada, doou pro meu pai deu o PC pra mim. E aí, conforme eu vou jogando alguns jogos, eu ia pensando tipo assim, pô, podia, essa mecânica específica aqui, podia ter sido um pouquinho melhorada, ou ia vender, tipo, vários itens pro NPC, eu pensava assim, nossa, podia ter um botão aqui pra vender todos os itens pra esse NPC de uma vez, né? Ou, por exemplo, tava ali dando uma andadinha e sabe quando você para e analisa a paisagem do jogo, e principalmente jogos mais antigos, tá? Que as cores, elas eram um pouco chapadas demais, o jogo era meio cinzento. Eu ficava pensando, cara, como que seria se esse jogo fosse um pouco mais colorido, tivesse umas cores mais vivas, assim. E esses pensamentos, eles, tipo, não eram específicos de um jogo só. Basicamente, todo jogo que eu jogava, eu achava alguma coisa que eu queria mudar, tá ligado? Você pode falar que eu sou um cara muito chato pra videogame? Pode ser que sim. Mas, tipo, né, eu queria mudar. E até que um dia eu tava vagando no YouTube. Eu acho que o YouTube com certeza é o lugar que eu mais uso até hoje, cara. Eu adoro ver vídeo. Enfim, eu tava vendo vídeos de Minecraft e aí eu acabei me deparando um vídeo de como instalar a Era do Futuro 3. Acho que todo mundo aqui conhece a Era do Futuro 3, se você é um pouquinho mais velho. Se você é mais novo, calma que eu vou dar uma leve contextualizada. Era do Futuro 3 era um modpack de Minecraft muito antigo, que vários youtubers jogaram juntos e fizeram série em seus canais. E era um bagulho absurdo de divertido, tipo, e eu não conhecia muito modpack na época, não conhecia nenhum, na verdade, né, muitos, não conhecia nenhum modpack na época, e aí eu acabei conhecendo esse, e um vídeo de como instalar esse modpack pra mim era perfeito, porque eu queria jogar o Era do Futuro e eu não sabia ideia de como fazer isso. Então eu vi esse vídeo, aprendi a instalar modpack, e aí a partir disso eu comecei a pesquisar sobre outros modpacks, né, porque antigamente você ia lá, baixava no site um modpack específico, e no próprio site já tinha outros modpacks. Eu não sei porque eu falei antigamente, até hoje assim. Então eu aprendi a instalar esse modpack e depois disso eu comecei a instalar outros mods específicos, só um mod ao invés de um modpack. E aí eu comecei a montar os meus próprios modpacks de Minecraft com os mods que eu achava que eram legais. E foi ali que eu meio que comecei a modificar o Minecraft. Porém, eu achava que tudo era exclusivo do Minecraft. As modificações, os add-ons que vieram com um pouquinho depois, os modpacks já prontos. Eu achei que tudo era exclusivo do Minecraft. Até que algo aconteceu. Eu tava no YouTube, como sempre, e aí eu tava ali vendo os mods de Minecraft, lançamento de mods de Minecraft, e acabou que eu trombei com um vídeo de como instalar mods no Skyrim. E claro que, tipo, tinha mods e tinha Skyrim no nome, e eu já tinha jogado o Skyrim e eu achava, né, que mods era só uma parada do Minecraft, e eu descobri que tinha pra outros jogos. Foi tipo assim, ei, calma aí. Então eu entrei nesse vídeo na hora, comecei a assistir o vídeo, e nesse vídeo o cara mostrou um site chamado Nexus Mod, que é onde tá a 99% dos mods hoje em dia. E aí eu fui dando uma olhada no site e tal, vendo alguns outros mods do próprio Skyrim, e também vi alguns outros games lá no próprio site. E eram games que eu já tinha jogado, e eu comecei a olhar esses games que eu já tinha jogado e ver que, tipo, mods que eu queria, né, tipo, por exemplo, vender todos os itens do NPC, tinha lá, tá ligado? E ali eu vi que realmente nenhuma experiência é única mesmo. Então eu comecei a pesquisar, a entender e ver os mods, e aí eu voltei pro Skyrim, instalei o Skyrim no meu PC de novo e comecei a instalar os mods do Skyrim seguindo o vídeo daquele cara. A partir disso eu aprendi, né, a instalar mods, então eu comecei a instalar mods meio que por conta própria, comecei a criar os meus modpacks aí, tipo, por exemplo, pro Skyrim, né? Eu saí do Minecraft e fui pro Skyrim. E foi ali, naquele momento, que nasceu o meu maior hobby. E é o meu hobby atual, que também é o meu hobby que eu falei, que é o hobby esquisito, que é modar jogos. Atualmente, eu faço
tipo, modpacks de inúmeros jogos por pura diversão. Eu baixo um jogo, jogo ele tipo, por muito tempo, às vezes até zero o jogo, dependendo do tamanho. Mas assim, eu jogo analisando várias e várias e várias coisas dentro do jogo, coisas que poderiam ser resolvidas com um modzinho. E aí, depois disso, eu vou pro Nexus, e aí no Nexus eu começo a dar uma olhada em alguns mods e pensar assim, pô, será que esse mod aqui ficaria bom nesse jogo? Porque, tipo assim, eu não gosto de quebrar o jogo, instalar aqueles mods que quebram o jogo. Eu gosto de só dar uma requintada nele, até que dá pra dizer assim. E aí, a partir disso, eu começo a montar o meu próprio modpack. E o meu próprio modpack, ele funciona de algumas formas. Primeiro, a primeira coisa que eu gosto de colocar é a gameplay. Eu gosto de mexer em balanceamento de armas, balanceamento de skills, balanceamento de inimigos. É a primeira coisa que eu faço. Logo em seguida, eu vou pra gráfico. Gráfico também é uma coisa que eu mexo bastante. Eu gosto de instalar mods que ou melhoram o desempenho ou deixam o jogo mais bonito. Por exemplo, tem jogos que já vêm com Ray Tracing nativo, que é aqueles Ray Tracing que não dá pra desativar. Então, se o jogo tem um Ray Tracing nativo e o Ray Tracing não é bom, o que eu faço? Eu vou procurar um mod que desativa o Ray Tracing, tá ligado? Pra tirar o Ray Tracing ruim e melhorar o gráfico do jogo com mods de iluminação. Porque, querendo ou não, o Ray Tracing, né? O foco do Ray Tracing é a iluminação. Então, já vamos pro a segunda parte, que é gráfico. Aí, a terceira parte é som. Se o jogo tiver algum som que dá pra mudar, vamos dar um exemplo aqui do Forza Horizon 6. Tem alguns carros lá no Forza Horizon que o som não é tão legal, o som real do carro é mais legal do que o som do jogo. Então, o que eu faço? Eu vou no Nextmod ou em alguns outros sites e já procuro ali um mod pro som do carro, e eu instalo, e aí eu testo e vejo se ficou melhor ou se ficou pior. E é isso que eu faço também. Geralmente os meus modpacks têm sons. E por último, e não menos importante, o reshade, que pra mim também é uma parte muito importante da modificação do jogo, que é deixar o jogo mais bonito, mais vivo, mais colorido, ou às vezes até um pouco mais escuro, um pouco mais realista. E aí, dentro do reshade, eu tenho as minhas próprias categorias, que eu coloquei alguns nomezinhos carinhosos nela, que é a primeira categoria é o Fantasy, que geralmente são reshades mais coloridos, mais vivos, mais saturados, pra ficar aquela cara de fantasia mesmo, aquele negócio bem chamativo. Outro reshade que eu gosto de mexer muito é o Natural, que é deixar o jogo com uma cara mais natural mesmo, principalmente aqueles jogos que tem um filtro por cima, tipo alguns jogos que tem um filtro que deixa o jogo meio verde, ou aqueles jogos que tem um filtro que deixa o jogo meio laranjado, e vocês entenderam, né? Eu gosto de tirar isso também, deixar o jogo mais natural. E por último, mas não menos importante, tem a terceira, que é o Dark Fantasy, eu gosto de chamar assim, que é o jogo mais escuro, deixar o preto mais preto, as luzes com um bloom maior, pra, tipo assim, por exemplo, você entra num lugar escuro e realmente tá muito escuro, e aí se você liga uma lanterna ou uma tocha, isso fica mais nítido. Então pra mim também é muito importante fazer isso. E meio que é isso que separa o meu ciclo de modificação do jogo. Pra eu ver que o jogo meio que tá bom e modificado bem o suficiente, ele tem que ter essas 3 etapas. Então, tipo, tudo que você imagina de mod, eu vou colocando ali, e vou baixando, testando e resolvendo coisas que me incomodam, pra depois simplesmente desinstalar o jogo. É isso mesmo que você ouviu. E você deve estar pensando, meu Deus, calma aí, pera. Você faz o quê? E o último jogo que eu fiz isso foi Crimson Desert, que é um belíssimo jogo. Se você não jogou, eu recomendo. Muito bom esse jogo. E o que eu fiz? Crimson Desert é um jogo que atualiza muito, tem atualização meio que frequente. Então, eu fui criando os meus modpacks por atualização. Eu fui testando muitos mods. Tipo, se você entrar no Next Mod Manager hoje do Crimson Desert, você vai ver que existem inúmeros mods lá. E provavelmente eu já joguei com todos eles. Eu já testei 99% deles. E eu fiz os meus próprios modpacks, os meus próprios reshades. Eu testei vários tipos de mod, preset reshade e por aí vai. Até o jogo tá com aquela cara nova, entre aspas. E depois que, tipo, eu chego num ponto que eu falo, cara, esse jogo aqui tá perfeito pra jogar, eu fecho ele e desinstalo exatamente logo em seguida. E ok, você deve estar pensando, tá, beleza, eu tô vendo um vídeo de um cara louco, ele precisa de ajuda e ser internado imediatamente. E eu não vou discordar de você. Tipo, é um pouco de loucura mesmo, porque os meus amigos que convivem comigo com uma certa frequência veem eu fazendo isso e falam, tipo, que porra é essa? Por que você faz isso? E eu faço isso porque é o meu hobby. Isso é literalmente o meu hobby. Eu faço por diversão, por lazer. Pra mim é extremamente divertido testar mod e ver o jogo completamente diferente
do que o jogo quando você pega ele. Então, você pegar um jogo vanilla e pegar um jogo que eu jogo, eles são completamente diferentes, mas eu também não gosto de quebrar o jogo. Calma, eu gosto de modificar o jogo a ponto dele ter uma cara completamente nova, mas você sentir que o jogo ainda é o mesmo. Bom, mas eu acho que é isso. Eu falei tudo que eu queria falar sobre esse meu hobby diferentão, esse hobby esquisito, né? Igual eu coloquei no título. E eu queria saber de você, cara. Você tem algum hobby diferentão assim, tipo esse? Ou você tem os hobbies normes? E também não tem problema nenhum. Eu só quero saber, você tem algum hobby? Comenta aqui embaixo qual é o seu hobby e por que você começou nesse hobby. Eu acho que no mais era isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até!